Bem-vindos ao curso Jaguar. Hoje nós vamos ver como funciona o back-end por trás do SQL Injection, um dos ataques mais comuns e que estamos vendo em nossas aulas. Eu vou resumir novamente rapidão. SQL Injection é uma técnica que permite a um atacante injetar código SQL malicioso em uma aplicação web que está usando um banco de dados relacional. Ok, na aula de hoje, para explicar melhor como funciona o back-end por trás do SQL, vamos ver alguns exemplos práticos usando as linguagens PHP e Python, utilizando um site fictício netcatshop.com que novamente irá vender produtos para gato. Então tá. Você sabe que por trás tem um back-end com uma linguagem de programação lógica. Então vamos começar com um primeiro exemplo, em PHP. Eu vou te mostrar como uma consulta SQL simples pode ser injetada com um código malicioso através de um parâmetro na URL. No site Netcat Shop, temos o back-end, que já sabemos que usa PHP, para buscar os detalhes de um produto pelo ID. Então aqui temos um código PHP completo. O código PHP que está usando cifrão prod_id igual a cifrão_get para obter o ID do produto do parâmetro daquela URL, da URL do site. Ele também está usando um cifrão SQL com o comando _select from products where products_id. Esse código cifrão SQL é o que o PHP está usando para construir a consulta SQL para buscar o produto pelo ID. Por isso que estamos vendo select from products where products_id. Depois disso temos um cifrão result com o resultado para executar a consulta do SQL no banco de dados. Ele usa o operador if para verificar se a consulta retornou algum resultado. Se ela retornar, ele usa o que chamamos de laço no PHP, que é o while. Depois um else, caso não retorne nada. Ok, por que este código é vulnerável ao SQL Injection? O problema deste código em PHP é que ele não valida nem escapa o valor do parâmetro que seria prod_id antes de usá-lo na consulta SQL. Isso significa que um atacante pode inserir um valor para o parâmetro prod_id. Pessoal, entenda o nível de uma falha desta. O atacante simplesmente pode inserir neste valor um número qualquer de ID, como 20, por exemplo, 20, e ele colocar pontos drop table products, ponto e vírgula. E simplesmente ele irá causar a exclusão da tabela products do banco de dados. Isso vimos na aula passada um exemplo, foi na aula 46. Mas eu irei dar novamente aquele exemplo. Você é um cliente do site Netcat Shop e quer comprar um produto para o seu gato. Você entra no site e escolhe uma casinha de gato que te interessou. A sua URL do site vai mudar para product.php prod_id igual a 20. O ID é 20, como vimos, é o ID do produto que você selecionou. Um adendo aqui, pessoal. É claro que o site não irá do seu alvo jogar na sua cara que usa PHP, que nem estaria na URL product.php. Mas o negócio do ID é quase um exemplo que não muda de diferença tanto assim. Sempre cada produto terá um ID dentro do banco de dados, terá uma chave única. Ok, agora vamos imaginar que você é um atacante e vai querer explorar a vulnerabilidade do site. Você está ciente que o site está usando o parâmetro prod_id na URL
para buscar os detalhes do produto no banco de dados. Você então decide alterar o valor desse parâmetro. Para o exemplo que tínhamos visto, 20, ponto e vírgula, drop table products, ponto e vírgula. A sua URL do site vai ficar então, né, etiqueteshop.com/product.php, ponto de interrogação, prod underline d igual, aí que vem o código 20, ponto e vírgula, drop table products, ponto e vírgula. O back-end PHP do site vai receber o parâmetro prod underline d e o usar diretamente na consulta SQL, sem validá-lo nem escapá-lo. Então, quando o PHP for lá fazer a consulta, ele vai fazer assim: select asterisco from products where product underline id igual a 20, ponto e vírgula, drop table products, ponto e vírgula. E essa consulta tem 2 comandos inseridos nela, separado por um ponto e uma vírgula. O primeiro é para selecionar os dados do produto do ID 20 e o segundo é para apagar a tabela Products do banco de dados. Quando o PHP executar essa consulta, o SQL no banco de dados ele simplesmente irá executar aquelas 2 comandos, um após o outro. E no final, simplesmente a tabela de produtos será excluída. E, cara, é incrível o nível disso. O nível de destruição é absurdo. Porque tudo na tabela, todos os dados dos produtos serão perdidos. Para piorar, a destruição da página do conteúdo que deveria mostrar os dados e detalhes dos produtos mostrará uma mensagem de erro dizendo que não encontrou nada. O dano aqui é absurdo. Recomendo ver a aula passada, que também vimos este conteúdo mais simples, pode-se dizer. Vamos para o segundo exemplo. Dessa vez, o back-end será em Python, do site Netiquette Shop. Vamos alterar, ao invés de produto, vamos ver um código para uma parte de login do site Netiquette Shop. No PHP vimos o exemplo em produtos, agora veremos em login, que irá buscar os detalhes de um usuário pelo seu nome. O código é um pouco diferente do PHP. Então vamos lá. Temos o import SQLite 3. É um código que é para importar um módulo SQLite 3 para trabalhar com o banco de dados SQLite. Temos um parâmetro com para conectar ao banco de dados. Temos um código para criar um cursor para executar as consultas. Outro para obter o nome do usuário do campo de entrada. Um SQL para preparar a consulta SQL usando um placeholder para o nome do usuário. Um c.execute que irá executar SQL usando uma declaração preparada. Um result para obter o resultado da consulta. E por fim um código para verificar se a consulta retornou algum resultado e mostrar os detalhes do usuário na página web. Pessoal, presta atenção. Eu tô ligado, parece confuso, você entende só algumas partes do código. Se você entender tudo, parabéns, você é bom. Caso não tenha entendido, calma. Vamos ver por que ele é vulnerável ao SQL Injection. Novamente, temos aqui um código que não irá validar nem escapar o valor da variável que se chama username, antes de usá-lo na consulta SQL. Isso nada mais, nada menos significa que um atacante novamente pode inserir um valor malicioso, só que desta vez na variável username. Como um código malicioso seria invalid underline user aspas simples or aspas simples 1 aspas simples igual aspas simples 1 e obter os dados de todos os usuários do banco de dados. Vamos ver um exemplo aqui na prática, na teoria / prática, né? Imagina que você é um usuário comum do site netiquetteshop.com e você quer fazer login da sua conta.
Você então acessa o site e digita o seu nome de usuário no campo de username. A URL do site fica com o final de login.php. O seu nome de usuário é enviado para o back-end do site, que está usando dessa vez o Python, normal, certo? Depois ele vai retornar os dados, beleza. Mas vamos imaginar agora que você é um atacante e que você vai explorar essa vulnerabilidade na parte de login. Você está ligado que o site usa o campo de entrada para buscar os usuários pelo nome. Você então decide digitar um valor malicioso no campo de entrada, como o código que nós vimos como invalid _user or 1 igual a 1. Esse valor será enviado para o back-end que vai buscar os usuários pelo nome. O código em Python do back-end recebe aquele valor da variável username e o usa diretamente na consulta SQL, sem validá-lo nem escapá-lo. A consulta para SQL irá ficar então select *from users where username igual aspas simples invalid _user or 1 igual a 1. Isso significa que ele vai retornar todos os registros da tabela user independente do nome de usuário. Quando o Python executa essa consulta SQL no banco de dados, ele não verifica se ela contém algum código malicioso. Ele simplesmente retorna todos os dados dos usuários, como nome, e-mail, senha, etc. O resultado é vazamento de dados. O atacante irá conseguir ver os dados de todos os usuários do site Netcat Shop e podê-lo usar para qualquer tipo de fim, cara. Pode roubar as contas, pode enviar spams, pode aplicar golpes, etc. Esse é um exemplo muito de um malicioso, muito bom, porque as coisas podem dar ruim muito rápido, cara, por um erro de programação da parte lógica da aplicação web, tá ligado? Isso é muito doido. Pessoal, essa foi a aula, foi bastante pesada em termos de conteúdo, mas vocês entenderam, né? O ataque SQL Injection é um ataque muito sério e pode causar muitos problemas para as aplicações web e os seus usuários. Por isso é muito importante os sites se protegerem contra esse tipo de ataque. E cara, para você ter ideia, é só ter algumas boas práticas de desenvolvimento web. Uma das principais formas de prevenir uma merda dessa é usar declarações preparadas, que são um tipo de consulta SQL que usam os chamados placeholders para os valores dos parâmetros, em vez de concatená-los diretamente naquela consulta. As declarações preparadas são mais seguras porque elas separam a estrutura da consulta dos valores dos parâmetros, evitando que elas sejam interpretadas como parte daquele código SQL. Antes de nós acabar a aula, vamos dar um exemplo aqui. Olha esses dois códigos PHP. Do lado esquerdo é o back-end vulnerável. Do lado direito é usando declarações preparadas. Presta atenção que temos ali um código MySQL e _stmt, _execute, e em cima dele um valor do parâmetro ao placeholder, e embaixo dele um código para obter o resultado da declaração preparada. Então, este é um código seguro. Agora, novamente, lado a lado, só que em Python. Estes dois que mostrei eram em PHP. O Python são exemplos de como usar as declarações preparadas para evitar o SQL Injection. Eles são códigos simples, mas também são mais seguros do que os códigos vulneráveis do que vimos antes. Temos também outra forma também de prevenir o SQL Injection, que são validar os dados de entrada, usando ORM, Objection Relational Mapping, que são ferramentas que abstraem o acesso ao banco de dados usando objetos. Mas tem lá suas desvantagens também, tudo tem um probleminha. Bom, pessoal, essa foi a aula. Pô, uma aula longa. Eu tô suando aqui na minha cidade tá calor. Mas é o seguinte, uma aula de 15 minutos, teórica, mas muito importante. Se você viu até agora, parabéns.
O back-end é uma parte fundamental e entender ele é muito importante. Muito obrigado por assistir a essa aula. Eu te vejo na próxima. Obrigado por assistir o canal. Deixe seu like aí e até mais.